Eu peço, por favor, que você abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 23, tá? E depois que você abrir nesse texto, você vai olhar para mim, porque você sabe esse versículo de cor, não sabe? Fala a verdade. Hein? Você não sabe? Isso. Aí a gente vai falar numa só voz, nessa tradução que a gente aprendeu, certo? Já estão em Romanos 6 aí? Esse não é o versículo da noite, tá bom? Esse é o versículo que vai finalizar o nosso estudo. Então eu vou estudar com os irmãos o capítulo 6 de Romanos, né? A gente estudou o capítulo 24 de Lucas esses dias, agora eu vou estudar o capítulo 6. O meu objetivo hoje é chegar até o verso 14. Vamos juntos? Não pode olhar, hein? Só você que é bebê. O bebê pode olhar, o bebezinho pode olhar. Vamos lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Cristo um dia morreu na cruz por nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos dá o privilégio de estarmos aqui reunidos para louvar o Teu nome como um corpo local, ó Pai, como uma igreja. Abençoe aqueles que estão nos visitando. Senhor, que o Teu Espírito toque nos nossos corações e modifique as nossas mentes, ó Senhor Deus, de tal forma que a gente possa ter fé suficiente para fazer a Tua vontade, no nome de Jesus, amém. Então, esse é o verso que acaba o capítulo 6, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, é aquele negócio, né, irmãos? No final da vida, depois de eu fazer tudo o que eu fiz, o que eu recebo como pagamento, a morte, né? E talvez você não esteja sentindo os sinais da morte, mas eu já sinto. Ontem eu estava num culto lá no Jardim das Fontes, e eu estava pregando e falei, eu já sinto os sinais da morte, eu não corro como eu corria antes, nem adianta. Meu filho corre muito mais do que eu, né? Eu não tenho mesmo habilidade para tocar os hinos que eu tinha quando eu era mais jovem, né? Eu tenho que, como eu também não me dedico ao treinamento, aquilo que eu aprendi, de vez em quando eu tenho que pegar e dar uma estudadinha para não perder o que eu ainda sei, né? Então eu tenho que ficar bem atento. De vez em quando eu venho tocar um hino aqui, veio que eu dou uma arranhadinha, falo, opa, já estou perdendo isso daqui. São os sinais da morte. Então, você vai lá, trabalha a vida inteira no pecado, e o pagamento que a gente recebe é a morte. Muito bem, isso aqui vai ser a conclusão do nosso texto. Nós vamos agora, pelo menos na minha Bíblia, virar a página, porque a gente vai lá para o começo do capítulo 6. E antes da gente começar o capítulo 6, eu gostaria que você fosse comigo para o capítulo 5, versos 20 e 21. A Bíblia diz assim no verso 20 do capítulo 5 de Romanos: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Você sempre tem que lembrar que onde não existe lei, não existe pecado. Se não há uma lei, eu não sei o que é certo, o que é errado. Pode entrar, desculpa. Pode entrar. Eu agradeço bastante o respeito dos irmãos pela Bíblia. Onde não existe lei, a gente não sabe o que a gente faz, né? Então, a gente não... O mundo não é qualquer um fazendo o que quer, mas existem algumas coisas que estão no nosso coração, a gente também não pode esquecer disso. Existem coisas que estão no nosso coração. Todo mundo sabe, inclusive uma criança que não aprendeu a mentir, ela simplesmente mente, que mentir é errado. A gente sabe disso aí. Não existe nenhum local que fala assim, mentir para o outro, enganar o outro é certo. Está no nosso coração. Então, a gente sabe disso daí. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado.
Deus, Ele derrama a sua graça sobre nós. Mas não é por isso que o pecado deve reinar em nossas vidas. Deus derrama a sua graça sobre nós. Não é por isso que o pecado vai reinar em nossa família. Deus derrama a sua graça sobre nós, e não é por isso que aqui na igreja o pecado vai abundar. Isso a gente tem que ter claro na nossa vida. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, está aí, falando de lei, falando de pecado e falando de graça. Esses dias estava ouvindo, um trecho de um podcast. E uma pessoa falou que não quer saber de um Deus que salve a pessoa no último segundo. Ele falou com a própria boca. As palavras saíram da boca dele. Não, isso aí eu não posso aceitar que isso seja certo. E ele deu o exemplo de Hitler, Não, certo? A gente sabe, uma pessoa horrível nesse mundo tirou a própria vida. Ele tirou a própria vida. Bom, mas aí a gente tem aquele malfeitor da cruz. Que Cristo Jesus, em pessoa, o perdoou. Porque ele se arrependeu. Então é assim, não cabe a nós julgar o que o próprio Deus determinou como certo. Chega um momento que nós precisamos obedecer. Porém, nós já temos contato com a palavra. Porém, muitos de nós, um dia, levantamos nossas mãos, falamos, eu sou crente. A esmagadora maioria dos que estão aqui, levantaram as suas mãos um dia e falaram, eu quero ser batizado. Foi isso que nós fizemos. Por que você quer ser batizado? Porque eu quero obedecer a Cristo. Os membros de Vila São José, nós temos visitantes aqui, crentes, que não são membros de Vila São José, mas os membros de Vila São José, mês após mês, pelo menos a maioria do grupo que se reúne em Vila São José, toma ceia. Por quê? Porque Cristo um dia mandou eu tomar a ceia. E assim nós vamos caminhando, fazendo aquilo o que Deus mandou. E assim, vamos lembrar, o crente, ele precisa fazer 4 coisas, certo? Não, bom, vamos ver se são 4 ou 5, vai, quando eu só sei a conta depois que eu falo. O que o crente tem que fazer? Fala para mim. São 4 mesmo, fala. Tá bom, isso é uma coisa. Vai, ler a Bíblia, vai, qual a outra coisa? Orar, vir ao culto público, isso, falta uma. Não. E tomar a ceia. Aí tem um montão de outras coisas que tem que fazer. Mas o mínimo que a gente faz, o mínimo, é isso. É ler a Bíblia, orar, vir ao culto público e tomar a ceia. É isso que a gente tem que fazer. Isso é o mínimo. Ney, eu não faço, eu não oro. Tem alguma coisa errada com você. Eu não sei se é crente não, já vou falar logo, que é para você não achar ruim. Porque depois você vai para a Bíblia e vê, aí você fala assim, peraí, como é que você falou uma coisa dessa de mim? Então você vai lá para Atos 2:42, depois você vem conversar comigo. Não, eu não, esse negócio de tomar ceia não é comigo não. Não? Então, vê lá, se crente não toma ceia. Eu gosto de ser crente na minha casa. Não. Culto público, se reúne. Crente tem que fazer isso. Bom, nós estamos fazendo isso. Está tudo bem para nós? Vamos lá então. O apóstolo Paulo, de uma forma assim, de uma inteligência extrema, é claro que guiado pelo Santo Espírito, mas lembrando que Deus usa cada um do jeito que é, vem e termina o capítulo 5 do jeito que a gente está vendo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Jesus Cristo nosso Senhor, desculpe.
Que diremos, pois? Ele começa o capítulo 6. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Epa, você já ouviu coisas parecidas com isso? Isso é o apóstolo Paulo ensinando a igreja a ser igreja. Isso é o apóstolo Paulo ensinando o que é a lei. Isso é o apóstolo Paulo mostrando para os crentes do primeiro século o que é a graça de Deus. Mas talvez há alguém aqui como eu, que já ouviu alguém zombar de nós e dizer, tá bom, se é só aceitar a Cristo, eu aceito. E agora? Aí, inocentemente, um crente fala, a partir de agora você é um salvo. Ótimo, então está tudo bem, obrigado, vou embora. E continua a sua vida. Ou, olha para nós e fala assim, peraí, então quer dizer que se eu aceitar Cristo, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque eu aceitei o Senhor Jesus, e aí a minha vida continua do jeito que ela está, eu posso fazer o que eu quiser, Ele já perdoou todos os meus pecados. Talvez você, como eu, já ouviu isso. E se você não ouviu, eu quero só te lembrar uma coisa. Qualquer pessoa da viagem missionária, qualquer um da viagem missionária, que viu pessoas falarem que se converteram, quando nós voltarmos lá, se essa pessoa não estiver lá, e não estiver em lugar nenhum, fique atento, isso não é conversão. Se todas as conversões, aspas por favor, nessa palavra, fossem verdadeiras, as igrejas que a gente tem apoiado, estavam com gente que não cabia dentro daquele templo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Pois, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque, pelo que você falou, assim como o pecado reinou na morte, a graça reinou na justiça para a vida eterna. Vamos continuar nos nossos pecados? Vamos continuar na nossa ideia de sermos crentes fora das Escrituras? É isso que nós vamos fazer? Porque talvez o texto é duro, e estão falando, mas eu não sou esse pecador aqui, porque eu sou convertido. Ótimo, você é um convertido, eu sou um convertido, nós somos convertidos daqueles que buscam na palavra o que Deus tem determinado para o seu servo e tem buscado fazer. Porque assim, vamos lá, todas as vezes que eu discordo da Bíblia, só tem uma solução. Eu estou errado e a Bíblia está certa. Só tem uma solução. Sou eu que estou errado. Eu posso não concordar, e sabe, irmão, de vez em quando eu encontro com a Bíblia aqui e falo assim, esse negócio parece que está errado. Aí depois eu lembro de quem eu sou. Eu sou o pecador. Ele é Deus. Foi Ele que inspirou os homens a escrever. E eu creio nisso, não creio? Me submeto. Pronto. A gente precisa buscar essas coisas. Porque, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O próprio apóstolo diz, e eu tenho certeza que os irmãos diriam a mesma coisa, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí, vamos lá. Irmãos, mortos para o pecado. Já pensou nisso daí? A questão é que se a gente lembrar do dia de hoje, claro que eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas será que tem alguém aqui que não pecou hoje? Você conseguiu ficar desde as 11 da manhã, vamos lá, faz de conta, vai, até agora e não pecou, não fez nada errado. Não é para levantar a mão que de repente alguém levanta? Aí eu que vou passar vergonha, porque a gente está diante de Cristo. Ou alguém que está glorificado, e eu tenho uma parte do céu aqui. Porque, na verdade, nós temos que confessar os nossos pecados. Confessar. Confessar os
pensamentos maus, as vontades. É isso que a gente tem que fazer. É que hoje o Santo Espírito habita em nós, e sabe o que acontece? É que a gente vence o desejo de pecar, muitas vezes. Outras vezes nós somos vencidos pelo pecado. Mas a Bíblia está dizendo aqui para nós, de modo nenhum, no verso 2, nós que estamos mortos para o pecado. Isso significa ser insensível para o pecado? Cuidado, capítulo 3, deixe marcado Romanos 6, capítulo 3, por favor, verso 9. Estar morto para o pecado significa ser insensível a ele? Somente o verso 9 do capítulo 3. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. A gente tem que lembrar, porque pela graça sois... Não, desculpa, já ia falar o verso, é que eu vou para Efésios 2 daqui a pouquinho, mas porque o salário do pecado é a morte. Ué, se nós estamos morrendo, é porque estamos pecando. Não existe outro salário. Cristo foi para a cruz, tinha pecado ou não? Não. Podia morrer ou não? Não, não tem pecado. Mas só que ele carrega os nossos pecados, por causa dos nossos pecados, ele morre. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. E hoje, como que é o nosso comportamento? Capítulo 7, vamos lá? Para o capítulo 7 de Romanos, deixe marcado em Romanos 6, hein? Capítulo 7, verso 14, vamos comigo fazer uma leitura, vou até onde eu achar por bem aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Para ganhar tempo, tá bom. Depois você lê o resto. Conhece o texto? Se não conhecer, lê. Eu vou ler só para você ver, vai. Porque o que faço, não aprovo. Olha, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Vou parar aqui, depois você lê o resto. Ser morto para o pecado é ser insensível a ele. Efésios capítulo 2. Não no texto lido pelos irmãos hoje, não nos versos, desculpa, mas no começo do capítulo. Efésios capítulo 2, estão comigo lá? Vamos lá? Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, olha o que a Bíblia diz, segundo o curso desse mundo, a gente andava. Vamos continuar. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí eu pergunto para nós, essas vontades deixaram de existir? Esses pensamentos deixaram de existir? Estar morto para o pecado não significa ser insensível a ele. Não significa isso. Mas temos que crer que estamos mortos para o pecado. Senão, não podemos passar pelo processo da santificação. Se há alguém aqui, entre nós, que não morreu para o pecado, ele está diante da impossibilidade de ser santo. Não existe isso daí. O processo de santificação, ele passa antes, por estar morto para o pecado. Sem estar morto para o pecado, é impossível ser santo. Porém, estar morto para o pecado não significa ser insensível a ele. Volte, por favor, para Romanos, capítulo 6. Então, versos 1 e 2. Nos ensina sobre essa ideia do pecado e agora a ideia de estar morto para ele e viver para Cristo. Ou seja, nós não podemos ainda viver no pecado. O ideal seria que a gente não pecasse.
Tanto que o ideal é esse, que quando nós tivermos os nossos corpos glorificados no céu, nós não vamos pecar mais. Aquilo que é corruptível vai se revestir daquilo que é incorruptível. Então, vamos continuar. A partir agora, do verso 3, eu quero que você perceba essa leitura do verso 3 ao verso 6. Vamos comigo? Ou não... peraí, ó. Essa divisão, eu estou fazendo de propósito, indo até o verso 6, que eu tenho um objetivo. O melhor seria, na minha opinião, se a gente fosse fazer um estudo, seria de 3 até 5. Só que eu quero uma coisinha do verso 6. Então eu estou falando que eu vou fazer isso e depois vou voltar no verso 6 e ler junto com o 7. Porque essa divisão é melhor. Mas é a minha opinião, tá? Talvez você pense de outra forma e não tem nenhum problema. Preste atenção na leitura dos versos 3 a 6. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Oh, Deus eterno! Será que Deus nos ajude? Que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Muito bem, versos de 3 a 6, eu vou pegar essa divisão, tá? Aí a Bíblia está nos falando sobre morrer para o pecado e viver para Cristo. E o apóstolo Paulo pega agora e nos orienta, nos dizendo o que aconteceu conosco. O que nós somos agora. Ele vem e ele fala, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu e isso aconteceu. 4 coisas aconteceram conosco, dos versos 3, 4, 5 e 6. Então, no verso 3, o que aconteceu conosco, irmãos? Por favor, olha aí e diga para mim o que aconteceu com a gente. Nós fomos batizados. Então, vamos lá. Quando a Bíblia nos fala disso daqui, ou não sabeis que todos quanto fostes batizados em Cristo, fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Está falando do batismo nas águas? Cuidado, não responda. Não responda. Porque a gente não tem certeza do que o apóstolo está falando, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos, primeira coisa, batismo salva? Batismo não salva. Joia? Então, temos que tomar cuidado. Será que somente pessoas batizadas nas águas estão neste verso aqui? Vou ler o verso 3 novamente. Então, a minha pergunta para nós é, será que somente pessoas batizadas nas águas... O chuchuzinho não está, né, Júlia? Está lá. Mas a irmã está... Lorena é a filha, né? Jéssica. Pronto. Está aí. A irmã Risa está ali. Alice está na... Aninha também está lá embaixo. Só 3 irmãs aqui, né? Não, só 2. Tem mais alguém que vai ser batizado que eu não estou vendo? Não, então só as 2 irmãs. Jéssica e Risa. Será, irmã Risa, irmã Jéssica, que vocês não estão no verso 3? Olha isso daqui. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ué, que Deus nos livre se não der tempo de ser batizado. Se acontece alguma coisa, não consegue ser batizado.
Então, o pecado ainda reina na vida das irmãs? Percebe? Por outro lado, não vamos desprezar o batismo nas águas, sim ou não? É que eu pedi um amém para vocês. Hein? Estou brincando. Vamos desprezar o batismo nas águas? Vamos ou não? Não, irmãos. Porque daí vem uma outra impossibilidade. Ah, você vai ser batizada? Luana, ou já foi? Você já foi batizada? Você não pediu batismo? Quem pediu? Foi a Aninha? Ah, a Luana se converteu, né? Não, mas tem 2 irmãs aqui que vão ser batizadas. Muito bem. Ah, não, mas, por exemplo, a Luana serve. Não pediu o batismo ainda, mas agora vai para você uma sapecada, hein? Desculpa. Você me entende, né? Eu sou o pastor da igreja, você tem que falar. Vamos desprezar o batismo nas águas? Não, irmãos. Porque daí vem uma outra impossibilidade. Como é que eu sou crente e não vou me batizar? Hein? Tem cabimento isso aí? Nenhum cabimento. Porque se eu sou crente, eu quero obedecer a Cristo. Então também não vamos desprezar o batismo nas águas. Porém, a gente tem que escolher então. Ô Neil, é o batismo nas águas ou não é? É assim, irmãos. Ou você põe os dois, ou você põe o batismo. Ah, desculpa. Ou você inclui o batismo nas águas, perdão, porque eu não falei do outro, né? Ou você pensa que um dia você foi inundado pelo Santo Espírito. Inundado pelo Santo Espírito. E aí a gente pode entender que a gente foi imerso em Cristo. A gente chama isso de batismo no Espírito Santo, que não é dado ao crente para dons, é dado ao crente para ser testemunha, para ter a possibilidade de ter um estilo de vida, que os outros olhem e falem, é crente. É o Santo Espírito que faz isso conosco. Então, ou você põe os dois, ou põe somente este. Então, em primeiro lugar, nós fomos batizados em Cristo. Tá? Ótimo. Aí é o seguinte, esse batismo, ele só é possível porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Não existe uma outra possibilidade. O momento mais importante da história do universo é o dia que Cristo morreu na cruz por toda a humanidade. Morreu por nós. Então é por causa da morte, do seu sangue derramado, é que a gente pode ser batizado nele. Então, primeira coisa que acontece, vamos viver para o pecado? De forma nenhuma. Nós estamos mortos para o pecado. Vamos viver para que fomos batizados nele. Segunda coisa que aconteceu conosco, verso 4, quem me ajuda? Muito bom. E agora, esse verso é uma coisa maravilhosa. Porque se a gente é batizado com Cristo, e aí vem o que a gente sempre ensina nas aulas de batismo, né? Que um dia a gente vai descer, nós descemos as águas, mas aqueles que serão batizados vão descer as águas. Isto é um símbolo de sepultamento. Então nós somos sepultados e nascemos para uma nova vida. Só tome cuidado, não é que naquele momento a gente está nascendo para uma nova vida. É que a gente está falando para todo mundo, pode confiar em mim, eu sou crente. A gente está fazendo isso. E aí não importa se é 7 anos de idade ou com 80. Eu estou dizendo para o mundo, pode confiar em mim, eu sou crente. Então, aí vem o símbolo. A Bíblia está nos ensinando no verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. É a morte de Cristo que importa. Eu sei que daqui a pouco vai chegar o Natal. Eu sei, irmãos, que eu sou meio chato, irmãos. Porque eu não gosto do Natal. Porque o mundo conseguiu mudar a data mais importante de nós cristãos, que é a cruz. Mas não tem problema.
Põe sua árvore lá, pode pôr. Põe tudo de vermelhinho lá, faça bolinha, como é que é o nome? Pisca-pisca, faz tudo. Comida, faz. Tá? Pode fazer. Eu perdi essa guerra. E mesmo que Vila São José tivesse me acompanhado, a gente tinha perdido, porque esse povo todo aí que fala que é crente faz isso. Pode fazer. Eu estou achando que eu estou errado. Eu devia fazer também. Coitado dos meus filhos, da minha mulher, que eles gostam desse negócio. Teve uma vez, irmãos, a Marola me enganou. Mas ela me enganou com classe. Teve um jantar lá em casa, quando eu vi, estava tudo vermelho lá. Fiquei quieto. Deixei. Me submeti, falei, tá bom, deixa pra lá. Uma vez, Maria Isabel pediu para mim, pai, será que a gente não pode ter uma árvore de Natal? Eu falei, filha, eu não gosto muito desse negócio, não. Ela falou assim, não, pai, quando você chegar, a gente tampa. Ela era criança, foi muito legal aquele dia. É a morte que importa. Então a gente é sepultado, a gente é batizado na morte de Cristo. Por Ele. A gente é sepultado no batismo, na morte dEle. Sepultado. Se o Santo Espírito habita em nós agora, e simbolicamente agora, a Bíblia nos falando, fomos sepultados com Ele no batismo da morte. Viveremos para o pecado? Dá para fazer isso? Mas vamos continuar. Verso 3, o que nós fomos mesmo? Batizados na morte. Batizados em Cristo na morte. Verso 4, sepultados. Vamos lá. Sepultados com Ele pelo batismo na morte. Agora preste atenção. Para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, da mesma forma, olha o texto, não são palavras minhas, irmãos, o meu único objetivo é ensinar a Bíblia, não são palavras minhas. Veja o que o texto está dizendo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim, andemos nós também em novidade de vida. Espera aí. A gente é sepultado, só que Cristo venceu a morte. Então a gente não pode ficar na tumba também. E do mesmo jeito que Cristo ressuscitou, eu e você também já ressuscitamos e estamos andando em novidade de vida. Cristo esteve nesse mundo e andou nessa terra como um homem. Quando Ele ressuscita, Ele tem o seu corpo glorificado e Ele pode ascender ao céu. Eu e você, nós não encontraremos com Deus com este corpo aqui. Não dá tempo de eu ir, mas eu peço que você vá no capítulo 15, né, de 1 Coríntios, e veja, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, vamos chegar e vamos encontrar com Cristo com esse corpo? Esse aqui? Como é que vai ser? Nós seremos transformados. Nós já ressuscitamos, irmãos, quando a gente pensa da ressurreição do último dia? Sim ou não? Não, porque a gente está nessa época. Mas preste atenção, o poder da ressurreição já está em nós. Percebeu o texto? O poder da ressurreição já está em nós. Porque, vou ler de novo, verso 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, grife na sua Bíblia, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim, da mesma forma, está vendo?
andemos nós também em novidade de vida. É uma nova criatura. Nós somos nova criatura, e essa nova criatura é nascida em Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Ele mesmo, para que a graça abunde, ele mesmo responde de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos viver nele ainda? Verso 3 diz, fomos batizados nele. Batizados na sua morte. Verso 4 diz, fala que nós fomos sepultados. E assim como ele ressuscitou pelo mesmo poder, eu e você podemos andar em novidade de vida. Verso 5. Vamos lá? O que nós fomos? Plantados. Não é lindo isso? Vai comigo, ó. Verso 3. Batizados em Cristo. Verso 4. Sepultados com Ele. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Muito bem, irmãos. O que acontece é que nós fomos plantados. Onde? Com Ele na semelhança da sua morte. A gente não está debaixo da terra, nem Ele. Nós fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte. Então agora vamos encaixar os versos 4 e 5, a ideia. Pelo mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus, nós também podemos andar em novidade de vida. Do mesmo jeito que fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Um dia, os nossos corpos vão ressuscitar do mesmo jeito dele. Irmãos, o poder da ressurreição está em nós. Nós ainda não ressuscitamos porque não morremos. Isso aqui está no futuro, sim. Está falando da ressurreição do último dia, sim. Para aqueles que estiverem mortos, é claro. Mas esse poder já habita em nós. Está preparado, então? Se esse poder habita em nós, existe um novo poder de obedecer a Cristo. Sabe por quê? Porque nós andamos em novidade de vida. Vamos para o verso 6. O que nós fomos? Verso 6. O que nós fomos? Crucificados. Então vamos lá, verso 3. Batizados nele, na morte do Senhor. Verso 4. A Bíblia diz o quê? Sepultados com ele. Verso 5. Plantados juntamente com ele. Verso 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Oh Deus eterno. Agora vamos lá. Crente pode dizer eu sou assim mesmo? Hein? Pode? Esse é meu jeito? É bom você mudar. É bom eu mudar também. Ué, se não parece com Cristo, Cristo faria o que a gente tem feito? Hein? Cristo faria o que a gente tem feito? Só pensar. Agora, vamos lá. É que as crianças saíram, né? Mas tem uma lá atrás. Ai, não fala o nome, Miguel. Miguel, quem é você? O seu irmão? Você é Miguel ou é o seu irmão que é Miguel? Você é Miguel, então fique quietinho que eu sei. Já está me dando soprando aqui, quer ver? Benjamin. Acertei? Ai, Neil, como você é bom de nome. Benjamin, não tem 1 ano ainda, tem? 9 meses. Os irmãos estão montando o caráter dele, hein? Né?
daqui a pouco vai estar com o caráter montado. Vocês já perceberam que o Miguel, aquilo que ele fazia alguns aninhos atrás, ele continua fazendo do mesmo jeito? E se você perguntar para sua mãe, a sua mãe vai falar assim, o Samuel sempre foi assim. E vai olhar para os seus irmãos e ela vai falar, eles sempre foram assim. Porque depois que o caráter é formado, irmãos, somente Cristo transforma. Sabe o que acontece? É que eu e você temos o velho homem aqui, ó. Eu tenho que tomar conta desse homem aqui que está aqui dentro. Sabe qual é o meu maior desafio? Proteger minha esposa de mim mesmo. Proteger os meus filhos de mim mesmo. Proteger vocês de mim mesmo. Proteger os meus alunos de mim mesmo. Esse é o meu maior desafio. Proteger os meus amigos de mim mesmo. Mas só que eu tenho que olhar para um texto como esse e pedir misericórdia a Deus da minha vida. Porque o texto está dizendo para mim, sabemos que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então vamos lá. É assim, se há alguém aqui dentro que não crê nisso, você não é salvo. Você não é salvo. Não importa quantos anos você tenha de membro de Vila São José. Você não é salvo. Você que nos visita, que não crê nisso, você não é salvo. Porque nós precisamos crer que o velho homem foi crucificado com Cristo. E que a gente vai mudar para a glória de Deus. Temos que crer nisso. E se o Santo Espírito não toca no seu coração, quando você lê, não é quando eu falo, é quando eu e você, a gente lê isso aqui. E a gente fala, Deus me faz diferente. É porque você não é salvo. E eu estou falando você de propósito. Sabe por quê? Porque eu quero declarar aqui, eu sou salvo, eu vou mudar. Todas as vezes que a Bíblia olhar para mim e falar, Neil, você está errado. Agora, você, eu estou falando de propósito, você tem que declarar. Eu também sou desses. Eu fui crucificado com Cristo. E eu vou mudar para a glória de Cristo. Mas não é comigo. O sangue está na sua mão a partir de hoje. Eu não conheço o seu coração. Mas o sangue, se houver, e o pessoal que está em casa também, está na sua mão. Porque agora o texto foi lido. E se por acaso, qualquer um de nós, o mais velho aqui dentro, o mais novo, nunca tinha lido isso daqui, hoje leu. O sangue não está na mão dos pastores dessa igreja. Todos que estão aqui dentro e os que estão assistindo, a partir de hoje, não tem mais desculpa para ser o mesmo. E a gente vai poder cantar aquela canção, eu não sou mais o mesmo. Porque Cristo foi crucificado. E sabe o que aconteceu com Neil? Foi crucificado com ele. E eu espero que todos estejam dizendo, cada um dizendo o seu nome. Esse aqui também foi crucificado. Então, verso 3 diz que nós fomos batizados. Verso 4, sepultados. Verso 5, plantados. Verso 6, crucificado. Sempre nele, na pessoa do Senhor Jesus. E se isto é verdade na vida de cada um de nós, a Bíblia diz assim no verso 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que não sirvamos mais ao pecado. Agora olhe para o verso 2. Verso 1, verso 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Não é possível. Para que a graça abunde, o texto olha para nós e diz, de forma nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele?
Se fomos crucificados, o corpo do pecado foi desfeito, e nós não podemos mais servir ao pecado. Membros de Vila São José, as pessoas que nos visitam, as pessoas que nos ouvem, que não estão no templo, não é possível um crente viver em pecado. É possível um crente passar por um período em que peca. Isso é possível. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que passaram um período em pecado. Porém, nós não podemos continuar nele. Então, tem pessoas que vêm, se convertem, se batizam, vão embora. Nunca mais voltam. É claro que Deus é que tem que julgar. Tem isso. É Deus que tem que julgar. Porém, é o seguinte, é pelo fruto que se conhece a árvore. Não vem dizer para mim que é crente não, tá? Se é crente, dá fruto de crente. Porque é isso que aconteceu com o verdadeiro crente. Se é crente, tem que dar fruto de crente. Então agora, irmãos, na divisão que eu propus, a gente ia até o verso 6, mas tem uma outra divisão que eu quero agora pegar essa, que seria dos versos 3 a 5 e agora 6 e 7. Então vamos fazer isso. A gente vai para o 7 agora, mas a gente vai a partir do 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Deixa eu te falar outra coisa. Eu preciso falar outra coisa. Eu quero que vocês falem comigo um texto. E não vos embriagueis com vinho em que há, mas revestivos do Espírito Santo. Esse é o texto. Agora vamos lá? Quanto do Espírito Santo eu tenho que colocar aqui? Percebeu que não tem resposta para isso? Isso é infinito, irmãos. Se encher do Espírito Santo é uma obra contínua do crente até o dia da sua morte. Se encher, se encher, se encher, se encher. Fazendo isso, aquilo de mim que não representa o Senhor Jesus, ele vai ser sufocado, sufocado e sufocado. Só que eu quero te dizer uma coisa, cuidado. É fácil dele voltar. Cuidado. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, a Bíblia diz, está justificado do pecado. Que legal, né? Justificação é uma das doutrinas que são fundamentais para um batista, ou para aqueles que creem que Cristo, ele faz tudo por nós. Qualquer outra coisa fora disso, irmãos, a gente tem que chamar de seita, tá? Esse é um nome, tá bom? Não importa, eu sei que tem a placa escrito igreja tal, eu não vou falar o nome aqui, porque a gente não pode mais falar algumas coisas, né? Antes as coisas eram melhores, a gente podia falar as coisas, mas a gente não pode mais. Então, para a gente não ter problema, eu não vou falar aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa, justificação é uma doutrina fundamental. Eu e você, nós precisamos crer nisso. E a gente tem que falar para todo mundo sobre ela, mesmo não utilizando o termo justificação. Porque a justificação é uma declaração de Deus. Ele vem e declara que nós somos salvos. Tá? É uma declaração. Como um juiz faz. Um juiz, ele declara. Ele pega tudo que tem no processo e ele tem uma sentença. A justificação é uma declaração de Deus. Então eu gosto de falar, eu estava indo num caminho e eu me converti. Então eu faço uma conversão, eu mudo de caminho. Mas um homem como eu não crê que isso partiu de mim, irmãos. E os irmãos sabem como eu creio. E eu não tenho nenhum problema com aqueles que falaram que levantaram a mão. A minha única coisa é que você que levantou a mão porque você quis, eu acho que você pode ir embora a hora que você quiser. É só isso. Aí você pode falar, não fala uma coisa dessa, que isso não é verdade. Tá bom. Mas você não levantou a mão porque você quis?
Então talvez você pode ir embora a hora que você quiser também. Eu não tenho essa possibilidade, eu já sei disso. Eu nunca vou embora. Sabe por quê? Porque eu estava aqui nesse caminho. E Deus fez isso comigo, ó. Me pôs nesse. Quando Deus me soltou para eu andar no caminho que Ele preparou para mim, aí vamos voltar para o verso 10, no capítulo 2 de Efésios, quando Ele fez isso, Ele se afasta de mim. Não que Ele está me afastando, é só uma explanação. Ele aponta para mim e toda a criação, e Ele diz, é justo. Ninguém toca. Ele é meu. E eu estou dizendo que Ele é justo. O meu filho pagou tudo. E aí, se por acaso eu na minha caminhada quiser voltar para acertar as coisas, vamos imaginar que eu queira voltar para acertar as coisas. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele fala, vai lá. E eu bater na primeira porta para resolver alguma coisa, e eu bato, e eu esmurro a porta, e eu arrombo a porta, o que for, o que vou encontrar lá é sangue. Combinado? Não é para você voltar. Você é justo. Acabou, Ele declarou isso. Então, baseado em tudo que a gente está lendo agora, eu e você estamos livres da pena do pecado. Existe uma pena para o pecado, mas como nós somos justificados, a gente não tem que pagar a pena. Ô Neil, peraí Neil, mas o salário do pecado é a morte. Você sabe que você não vai morrer, né? Você já sabe disso? Eu não vou ler o texto hoje. Não sei nem se eu vou ler na semana que vem. Na semana que vem eu não estou aqui. Eu não vou ler o texto hoje. Você não vai morrer. O Neil, mas o salário do pecado é a morte. Você é crente. Você não morre mais. Você foi justificado. A pena do pecado já foi paga. Cristo pagou. Na cruz, quando Ele morre, Ele é abandonado por Deus. Aquilo que Ele não queria ser abandonado, Ele foi, porque Ele foi obediente. E você não precisa ser abandonado por Deus. Ele já morreu a sua morte. Você já está livre da pena do pecado. A única coisa que você não está livre ainda é da presença do pecado. Nós lemos hoje Romanos capítulo 3, verso 9. Romanos 7, 14, eu não lembro até qual parte. Nós lemos Efésios capítulo 2, o que importa para nós é o verso 3. A gente leu, a gente não está livre da presença do pecado, acabou. Mas olha, da pena nós já estamos, daqui a pouco a gente vai mais, daqui a pouco não, né irmãos? No outro dia a gente vai mais para frente, que tem uma outra coisa que a gente já é salvo. A gente é salvo do que mesmo? Fala, não tenha medo. Fala, poder isso, do poder do pecado, mas a gente vai chegar lá. Então versos 6 e 7 estão nos dizendo isso. Muito bem. Aí a gente precisa ir para o verso de 8 a 10. E eu acho que eu vou ter que parar aqui, irmãos. Tá? Eu queria chegar no 14, mas eu acho que eu vou ter que parar aqui no verso, isso, é uma boa divisão, dos versos de 8 a 10. Tá? Então a gente vai ler, a gente vai caminhar com o texto, a gente caminhou com o texto, desculpa, dos versos 1 até o 8, até o 7, e agora a gente vai dos versos 8 até 10, e a gente para a nossa mensagem. E aí eu tento terminar na próxima vez que eu vier aqui falar com os irmãos. A gente vai do 11 até o 23, tá bom? Muito bem. Verso 8 até o 10. Ora, se já morremos, então vamos lembrar, nós vamos viver para o pecado?
Sim ou não? Vocês estão meio... Está chata essa mensagem, né? Vocês não participam, vocês não gostam de mim. É isso. Vamos de novo. Irmãos, nós vamos viver para o pecado? Não. Nós estamos o quê para o pecado? Nós estamos mortos, não é? Ora, se já morremos com Cristo, olha só, cremos que também com Ele viveremos. Vamos continuar. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado, mais uma vez aparece essa palavra, dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vamos parar aqui a mensagem hoje, tá? Vamos falar um pouco sobre esses versículos e a gente para aqui, depois os irmãos podem ler, os irmãos podem pesquisar sobre o capítulo, tá bom? Tá? E os irmãos podem conversar comigo o que quiserem durante esses dias. Muito bem. Ora, a Bíblia está dizendo, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Excelente. O que a gente tem que fazer é andar em novidade de vida. A gente tem que fazer isso. Nós vivemos com Cristo, nós viveremos com Cristo somente quando chegarmos no céu. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas o oposto também é a mesma coisa. O oposto disso também é a mesma coisa. A gente não pode esperar Cristo somente no céu. A gente tem que ir com Ele de agora até a eternidade. Então a gente anda em novidade de vida hoje. A gente se despoja do velho homem hoje. A gente se desfaz do corpo do pecado hoje. A gente deixa de servir ao pecado hoje. Porque a gente já morreu com Cristo. Agora nós precisamos viver com Ele. Irmãos, que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe sua família. E que a gente continue. É vivendo com Cristo, vivendo com Cristo. E é assim, hoje a gente veio aqui se alimentar, amanhã a gente tem que dar fruto. Eu escutei até um moço falando uma coisa interessante, né? Que cuidado com pegar o leite, só pegar o leite. Cuidado, achei legal o que ele falou. Ele falou, todas as vezes que você ouve uma mensagem, você está tomando leite. Olha o que ele falou. Aí falou assim, você quer ser alguém que come carne? Então você tem que caçar. Olha, gostei do que ele disse. Você quer comer carne? Você vai ter que matar, limpar, cozinhar e depois comer a carne. Faça isso. Vem aqui, pega um pouco de conhecimento e amanhã vai caçar. E vai dar fruto, eu e você. Não vamos ficar só com essa gostosura. É que tem gente que não gosta nem disso, né? E fala que é crente. Mas vai fazer o quê? Tem gente que não gosta nem disso. Ou para ele tanto faz. Vamos lá. Vamos viver com Cristo? Vamos, porque daí, olha só, o que ele fala do Senhor Jesus. Se ele fala isso do Senhor Jesus, imagina se ele estivesse falando de mim. Imagina se ele estivesse falando de você. Ele está falando o que ele está falando de Cristo. Do Deus que se fez homem, do Deus que se esvazia da sua glória, do Deus que vem para essa terra, vive como um de nós, do Deus que vai para a cruz não pode com ele, então ele vai ser sepultado, também não pode com ele vence a morte, é dele que ele está falando. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo falando de mim, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Opa, então peraí. Se eu morri com Cristo e vivo com Cristo, então peraí. Então, olha, pelo jeito eu vou ser ressuscitado também. Por favor, que ninguém saia daqui pensando, e eu sei que vocês não pensam isso, tá? Mas, pelo menos a esmagadora maioria aqui, que a gente não peca. O verso 10
está falando de Jesus, tá? Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Percebeu? Ele está falando da possibilidade. Ele não está falando que é possível. Tem diferença ou não tem? Ele está falando da possibilidade. Ele não está dizendo, e eu também não estou dizendo, porque a Bíblia não está dizendo, então eu não vou dizer, que é possível. Ele está falando da possibilidade de Cristo pecar. Depois do que ele fez na cruz, ele não pode pecar mais. Não se ofenda, hein? Eu vou te explicar. Não se ofenda. Depois do que Cristo fez na cruz, não existe nenhuma possibilidade dele pecar. Neil, mas existia a possibilidade dele pecar? Opa! Se não existisse a possibilidade dele pecar, ele não seria homem. E o texto bíblico diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E por isso ele pode ir para a cruz. Ele só pode ir para a cruz porque ele vence a tentação. Ele é o próprio Deus. E ele vai para a cruz sem pecado. Quer outro exemplo? Se não existisse a possibilidade do pecado do homem, Satanás não tinha tentado Cristo por todo aquele tempo que ele ficou em jejum. Só que agora o Senhor Jesus já é o vencedor. Por isso que a gente pode dizer que nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Então é assim, vamos lá. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Já vivemos agora. E estamos esperando a glória eterna. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, irmãos, já não morre. E eu e você também não vamos morrer. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Acabou. Ele não tem que provar mais nada. Ele não pecou enquanto esteve aqui, foi tentado em tudo. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, tem uma coisa que eu quero falar para o irmão. Eu falei, tá bom, não foi dessa igreja não. Eu já era pastor. Eu sei que Cristo foi tentado em tudo. Aí ele disse assim para mim, mas tem uma coisa que Cristo não foi tentado. Eu falei, opa, espera aí que agora vem heresia. Não falei isso para ele, mas pensei comigo. Ele, na sua pureza, ele chega e fala assim, o Senhor Jesus nunca foi tentado por uma mulher, né? No pecado sexual, por uma mulher. Eu falei, olha irmão, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não quero nem pensar nisso daí, porque eu sou um pecador. Mas o Senhor Jesus, Ele se compadece de todos os meus pecados, todos os seus. Ele foi um homem, e este homem que é Deus, morreu por mim e por você e está vivo. Ele virá nos buscar. Vamos viver para o pecado? De modo nenhum. Deus te abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Eu clamo que o Senhor abençoe as nossas vidas e nos use para a tua glória. Que nesse instante, Senhor Deus, possa haver arrependimento aqui nessa igreja. E que o Senhor seja exaltado através da vida de todos que estão aqui, daqueles também que estão em casa, ó Pai. E nós possamos, ó Senhor Deus, se porventura há em nós, se porventura há todo o pecado que nos atrapalha de viver para a tua glória. Que o pecado não reine em nós, mas que o teu Santo Espírito possa nos guiar, Senhor Jesus, possa ser o rei da nossa vida e que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos cantar, irmãos. Vamos